Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais uma sessão de esclarecimento dos prémios BPI Fundação La Caixa. Estamos agora a lançar a edição 2026. O meu nome é Constança Macedo e venho aqui, em nome do BPI, fazer aqui uma rápida apresentação da edição deste ano. Mantemos 4 prémios: o Infância, Solidário, Séniores e Capacitar, com estes 4 âmbitos distintos de atuação, e este ano também se mantém a verba de 5 milhões de euros para apoiar projetos sociais por todo o país. Estamos na 49ª edição destes prémios, já foram premiados 1.288 projetos por todo o país, com cerca de 42 milhões de euros ao longo destes 15 anos de prémios BPI Fundação La Caixa, e que nos permitiram chegar a um apoio direto de 273 mil pessoas. Como podem ver aqui neste quadro do lado direito, neste mapa do lado direito, estamos presentes em todo o país, temos conseguido ter candidaturas e projetos apoiados em todo o país, também incluindo Açores e Madeira. Recordar também que os prémios BPI Fundação La Caixa mantêm então a parceria com o Portugal Inovação Social e, portanto, através destes prémios podem se candidatar também a um apoio do Fundo Europeu do Portugal Inovação Social e, portanto, os prémios representarão cerca de 20% do investimento e podem alavancar em 80%. Não deixem de consultar também o Portugal Inovação Social e de saber como poderão chegar então a alavancar os projetos que têm. Dizer-vos também que neste ano 2026 voltamos a lançar a Iniciativa Social Descentralizada. É uma forma também de apoiar projetos locais por todo o país, através da rede comercial do BPI. Portanto, não deixem de falar com os balcões do BPI, em qualquer zona do país, têm informação e podem se candidatar também aqui a apoios tipicamente mais simples, mais pequenos, mas com valores também estes muito significativos para então apoiar projetos sociais locais. Finalmente, dizer-vos que mantemos também o programa BPI Voluntariado, é mais um projeto que tanto nos orgulha e que nos permite também, através da rede de colaboradores, dos reformados, familiares, amigos e parceiros do BPI, estar a apoiar iniciativas locais com pessoas que se podem estar localmente a ajudar as instituições sociais. Falem connosco e falem com a rede de balcões que está presente em todo o país e podem também solicitar apoios através do BPI Voluntariado. Agora passo a palavra à Maria João Cabral, da Fundação La Caixa, que vai seguir esta apresentação. Muito obrigada e muito gosto em estar aqui uma vez mais convosco. Muito bom dia, eu sou Maria João Cabral da Fundação La Caixa e estou aqui mais uma vez para vos fazer uma brevíssima apresentação da Fundação, que é uma fundação espanhola, que foi constituída em Espanha há mais de 120 anos, em 1904, na altura como caixa de pensões, e o seu objetivo era angariar fundos para ajudar os mais necessitados. O seu modelo de funcionamento desde o início foi esta versão de colocar estes fundos em gestão com fins lucrativos para retirar os dividendos de que precisa para fazer a sua ação social. Cá está um modelo que é uma coisa um bocadinho único. Há muitas fundações que são fundações de empresa. Nós somos, por assim dizer, uma empresa de fundações, no sentido em que a nossa holding, a Critéria Caixa, tem uma carteira comercial de que retira os fundos para distribuir à Fundação, que lhe permitem exercer a sua ação nas áreas definidas, que neste momento são social, investigação e bolsa e cultura. Aqui está uma brevíssima apresentação, muito, muito resumida, do que são os nossos programas em cada uma destas áreas, e eu, aqui na área social, onde eu me vou concentrar, temos os nossos 4 programas próprios: o Pro Infância, o Incorpora, o Séniores e o Humaniza. Temos os nossos concursos,
E temos o nosso Observatório Social e a ISD, de que a Constança já vos falou, este apoio a projetos de proximidade. Eu hoje vou-me deter especialmente nestas duas últimas iniciativas, que são projetos nossos, em parceria com outras entidades. No caso da Iniciativa para a Equidade Social e da nossa base de dados, o parceiro é a Nova SBE. Esta base de dados foi lançada em 2019, desde então fez muito caminho, já tem, julgo erro, 38 mil entidades inscritas, mas para continuar a consolidá-la, precisamos da vossa colaboração. A ambição desta base de dados é reunir toda a informação sobre o setor social numa plataforma única, o que não se pode contar e não se conhece, não existe. A ambição é, de forma aberta, reforçar e disponibilizar toda a informação sobre o setor social em Portugal. Convido-vos a ir visitar o endereço da base e este ano nós decidimos, como critério de elegibilidade, na prática, prever que toda a informação por vós, carregada na plataforma para efeitos de candidatura sobre a entidade, não sobre o projeto, mas sobre a entidade, é automaticamente transferida para a base de dados, cumprindo assim um critério de elegibilidade de que a entidade candidata esteja inscrita na base de dados, não tem que fazer nada e, portanto, aparece tudo, as bases comunicam e aparece tudo automaticamente, mas é para nós muito importante consolidar este projeto e é o primeiro passo que nós demos no sentido de contribuir para isso através dos nossos prémios. Este programa de capacitação é o outro programa nosso que eu gostaria de vos destacar. A capacitação em gestão das entidades sociais é uma necessidade que todos reconhecem, é uma prioridade nossa e nós em 2025 fizemos uma parceria com a Fundação Manuel Violante, que tem este programa Miles desde há vários anos já, e resolvemos juntar-nos para oferecer gratuitamente em 2026 e provavelmente edições futuras também, nós vamos ter aqui outros ciclos, em 2026 a formação Miles, que dura um ano, inteiramente gratuita a entidades do setor social até um limite de 1000. Para a edição 2026 estão inscritas 515, que estão já a fazer o programa. Gostaríamos que este número aumentasse nos próximos anos e, portanto, convido-vos a irem investigar através deste link o que é o programa Miles e a se inscreverem para a próxima edição. E pronto, isto é o que eu quero hoje destacar. O habitual resumo orçamental da atividade da Fundação desde que entrou em 2018, quando o BPI passou a integrar o Grupo CaixaBank, que é uma das participações da nossa famosa holding que financia a nossa atividade. Esta é a evolução orçamental. Em 2025, isto ainda é o orçamento, mas já temos os números fechados. No próximo prémio já apresentarei a versão definitiva. Em 2025 fechámos muito perto dos 50 milhões. Para 2026 temos um orçamento um bocadinho superior, 56 milhões, que não está aqui, mas eu digo. A nossa prioridade, como veem, nestas bolinhas de distribuição, é sempre a área social, à qual, por norma, dedicamos um mínimo de 60%, à volta, uma média de 60% do nosso orçamento. Desde 2018 e até ao ano passado, a Fundação já investiu em programas em Portugal um total de 268 milhões de euros. E com isto vos deixo e passo a palavra à Severine, que vos irá apresentar o que nos trouxe aqui todos, que é o Prémio Solidário. Muito obrigada. Obrigada, Maria João. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão de esclarecimento dos prémios BPI Fundação La Caixa. Eu sou a Severine Pires, sou responsável pela gestão dos prémios BPI Fundação La Caixa aqui do lado do BPI e vou-vos falar do Prémio Solidário. Esta tarde vamos ver aqui o calendário dos prémios, vamos ver o âmbito deste Prémio Solidário, que tipo de projetos é que se podem candidatar neste prémio, vamos ver as diferentes modalidades de candidatura, vamos ver também o processo de candidatura e o processo de avaliação. No final, teremos aqui um momento para responder às vossas perguntas. Mas, como sempre, antes de começar, vamos ver aqui um pequeno vídeo sobre os prémios. Até já! Os prémios BPI Fundação La Caixa foram lançados em 2010 para apoiar instituições sociais de todo o país a desenvolver projetos que promovam uma melhor qualidade de vida
a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O BPI e a Fundação La Caixa, ao longo destes anos, já distribuíram mais de 42 milhões de euros a 1.288 projetos que contribuíram para melhores condições de vida a mais de 272 mil pessoas. Em 2026, os prémios BPI Fundação La Caixa contam com 5 milhões de euros para apoiar projetos de instituições em 4 áreas de intervenção. Prémio Infância, para apoiar crianças em situação de pobreza. Prémio Solidário, para a integração sociolaboral e luta contra a exclusão social. Prémio Séniores, para a promoção do envelhecimento ativo e saudável das pessoas mais velhas. Prémio Capacitar, para apoio na autonomia de pessoas com deficiência ou doença mental. Para mais informações, consulte os sites do BPI e da Fundação La Caixa. Prémios BPI Fundação La Caixa. Ajudar quem ajuda. Estamos nós de volta. Aqui temos o nosso calendário desta edição 2026, com os nossos 4 prémios. Temos aqui a candidatura do Prémio Infância que já fechou. Agora estamos no período de candidaturas do Prémio Solidário, que abriu a 10 de março e vai prolongar-se até o 9 de abril. Está previsto o comunicado dos resultados deste concurso para o mês de setembro. Depois, as entidades que foram premiadas, que serão premiadas, terão até janeiro de 2028 para implementar o projeto de modalidade A e até janeiro de 2029 para implementar o projeto se for uma modalidade B. E eu já vou explicar mais lá à frente a diferença entre estas duas modalidades. Falamos agora, então, do nosso Prémio Solidário, que é aquilo que nos traz esta tarde. Este Prémio Solidário tem por objetivo fomentar o desenvolvimento integral e a inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade. Este Prémio Solidário tem 3 grandes linhas de ação e para que os vossos projetos sejam elegíveis a este prémio, têm que se enquadrar pelo menos numa destas linhas de ação. A primeira linha é o apoio aos processos de capacitação e inserção laboral. Aqui vamos ter, por exemplo, projetos de tudo o que é projetos de capacitação, projetos de formação, projetos ligados à empregabilidade. Depois, na segunda linha de apoio, é o apoio às necessidades básicas e promoção da autonomia individual. Aqui vamos ter, por exemplo, projetos de doação de medicação, distribuição também de cabazes alimentares, vai ser, por exemplo, também apoios perinatal de mulheres vulneráveis, etc. A terceira linha de apoio é o apoio integral a pessoas particularmente vulneráveis. Aqui falamos de pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas com comportamentos aditivos, por exemplo, vítimas de violência de género, reclusos e ex-reclusos. Cada uma destas grandes linhas de ação pode incluir aqui várias abordagens. Aqui o essencial é que o vosso projeto esteja pelo menos enquadrável aqui numa destas grandes linhas de ação. Em relação às várias abordagens possíveis, colocamos aqui alguns exemplos: recurso de habitação, apoio, constituição de redes de apoio, temos também promoção de saúde e de bem-estar psicoemocional. Temos aqui vários exemplos e temos muitos exemplos no nosso regulamento do Prémio Solidário. Por favor, leiam o regulamento, porque aí vão ter ainda mais informação, ainda mais exemplos de projetos que se enquadram aqui neste Prémio Solidário. Eu posso também mencionar aqui que no ano passado nós recebemos 100 candidaturas, mais de 100 candidaturas para este Prémio Solidário e premiamos 24 projetos. Dentro desses 24 projetos, podemos aqui mencionar algumas iniciativas. Tivemos iniciativas de inclusão de migrantes e refugiados, de apoio a novas mães,
ações de reintegração sociolaboral de pessoas em situação de sem-abrigo ou de prostituição. Tivemos também iniciativas e apoios a ex-reclusos, a programas de capacitação de mulheres vítimas de violência doméstica. Tivemos também outros programas de capacitação de jovens inativos ou de mulheres ciganas. Temos aqui, portanto, alguns exemplos daquilo que premiamos no ano passado. Houve, obviamente, outros projetos. Tem nos nossos sites do BPI e da Fundação La Caixa a lista dos premiados do ano passado, de 2025, mas também dos anos anteriores, caso queiram ver o que é que nós premiamos recentemente. Então, e como é que se podem candidatar aqui ao nosso Prémio Solidário? Todas as candidaturas devem ser exclusivamente feitas através da nossa plataforma online, a nossa plataforma aqui dos prémios bpi.fundaçãolacaixa.pt. Há 3 documentos que vos podem ajudar a fazer a vossa candidatura. Temos o regulamento do Prémio Solidário e, por favor, leiam o regulamento, porque tudo o que nós vamos dizer esta tarde está incluído no regulamento, está ainda mais informação que aquilo que nós vamos comentar, portanto, é algo essencial. Antes de fazer a candidatura, leiam o regulamento. Temos também o guia de apoio para ajudar-vos passo a passo na redação do formulário, ou seja, da vossa candidatura na plataforma. E temos também o manual de utilização da plataforma. Além destes 3 documentos, temos também algo que é muito útil, que é um e-mail específico para os prémios e para tudo o que é consultas relacionadas com os prémios. Antes de fazerem a vossa candidatura, depois de fazerem a candidatura, no momento da implementação e até depois, este realmente é o e-mail que devem apontar, porque é realmente a melhor maneira de comunicar connosco. É o e-mail que temos aqui mencionado na nossa apresentação, prémiosbpi.fundaçãolacaixa@contacto.fundaçãolacaixa.org. Este e-mail e os documentos estão disponíveis na nossa plataforma, mas também nos sites do BPI e da Fundação La Caixa. Passamos agora às modalidades de candidaturas que nós temos disponíveis aqui no nosso Prémio Solidário. Temos 2 tipos de modalidades. Temos a modalidade A e a modalidade B. A modalidade A é, eu diria, o grosso das candidaturas, é a mais comum, é para projetos com duração até 1 ano e um valor máximo de 50.000 euros. Temos também a modalidade B, para projetos mais complexos, até 2 anos e um valor máximo de 100.000 euros. Eu aqui alerto sobre algo importante, que é o que prima aqui na escolha destas modalidades, da escolha aqui do enquadramento do vosso projeto, modalidade A ou modalidade B, não é em base ao valor do orçamento do vosso projeto, mas sim no tipo de projeto que querem apresentar aqui a este prémio. A modalidade B é para projetos que não se consegue implementar em apenas 12 meses. É para projetos que precisam de mais tempo de intervenção, mas não só. Para esta modalidade B é necessário que os projetos cumprem com critérios muito específicos, que são critérios que nós colocamos aqui na apresentação e que poderão também encontrar com mais detalhes, mais informação no nosso regulamento. Portanto, em geral, estes projetos que podem candidatar-se com uma modalidade B são projetos que estão a responder a problemáticas cuja resposta não existe ainda a resposta social e dirigidos a pessoas com uma vulnerabilidade acrescida.
Os objetivos devem ser progressivos. Isto é um critério e provavelmente o critério mais importante aqui destes que vamos mencionar. Os objetivos têm que ser progressivos. Isto implica que o vosso projeto vai ser constituído de várias fases e vai ser essencial explicar o que vai acontecer em cada fase. Que tipo de objetivos é que querem alcançar? Que tipo de atividades é que vamos ter em cada fase? Aqui para respeitar o critério de planeamento. E vamos pedir também para que cada fase, que nos expliquem em cada fase como é que vão monitorizar esses mesmos objetivos. Estes projetos, como eu disse, vão ter uma intervenção alargada, até 24 meses, sendo que o segundo ano deve ser justificado pela evolução do primeiro ano, não pode ser uma repetição daquilo que já foi feito no primeiro ano. Se alguma entidade está a pensar candidatar-se com uma modalidade B e a pensar fazer mais ou menos a mesma coisa, as mesmas atividades durante 2 anos, isso é sinal que o vosso projeto não se vai enquadrar aqui nesta modalidade B. Muito cuidado, porque as candidaturas que não cumprem com estes critérios serão excluídas e nós queremos evitar essa situação. Para as entidades que precisam de mais de um ano para implementar o projeto, nós recomendamos que se candidatem com uma modalidade A e no ano seguinte voltem a candidatar-se outra vez com o mesmo projeto para dar continuidade a esse projeto que foi implementado. Isso é possível, as entidades podem candidatar-se e podem, sobretudo, ser premiadas até 3 vezes com o mesmo projeto. E é melhor elas candidatarem-se desta forma do que tentarem candidatar-se com uma modalidade B não cumprindo com estes critérios. Caso haja aqui algumas dúvidas sobre estes critérios, sobre se o vosso projeto pode se enquadrar ou não nestes critérios, se não ficou muito claro, por favor, enviem um e-mail, aquele e-mail de prémios que eu comentei há uns minutos, a solicitar esclarecimentos sobre estes critérios, a perguntar se efetivamente o vosso projeto pode se enquadrar aqui nesta modalidade B. Relativamente aos vossos pedidos, aos vossos e-mails, perguntas, por favor, enviem perguntas muito concretas. Não nos enviem o vosso projeto completo na expectativa que possamos dar um parecer ou fazer uma análise do vosso projeto. Nós não podemos pronunciar-nos sobre o conteúdo do projeto, não seria justo para as outras candidaturas. O que vamos fazer é ajudar-vos a entender aqui alguns critérios na modalidade B ou no resto do regulamento. Vamos agora ver o ciclo completo desta candidatura, ou seja, por onde é que passa a vossa candidatura, desde o momento em que se registra na nossa plataforma até a implementação do projeto. Portanto, este ciclo da candidatura começa com o registro do utilizador-gestor e a acreditação da entidade na nossa plataforma. O utilizador-gestor é basicamente a pessoa, o responsável do projeto aqui na nossa plataforma. E é essa pessoa que nós vamos enviar, em geral, a maior parte dos e-mails. A acreditação, cuidado, a acreditação da entidade carece aqui de uma aprovação que pode tardar entre 2 e 3 dias úteis, portanto, não esperem pelo último dia aqui do prazo das candidaturas, para o 9 de abril, para registarem e fazerem esta acreditação da entidade, porque senão não vão conseguir submeter a vossa candidatura. Portanto, o que aconselhamos é começarem já com este registro de utilizador-gestor e esta acreditação da entidade, e depois terão todo o tempo até, portanto, o 9 de abril para submeter a candidatura. Para as entidades que já se registaram na nossa plataforma, não vai ser necessário voltar a registar-se, simplesmente vamos pedir para que verifiquem que o que foi registado na plataforma ainda está
atual, ainda está de atualidade, ainda que não houve, por exemplo, alterações nos estatutos ou noutra documentação, vamos pedir também que revisem os dados de contacto, porque tudo acontece através do e-mail e se entretanto, entre o momento do registro e os futuros e-mails que vamos enviar, o e-mail modificou, alteraram por X, por qualquer razão, nós não vamos conseguir contactar com a entidade e a candidatura não vai poder seguir. Será feita uma análise de elegibilidade. Significa que nós vamos verificar que as candidaturas foram feitas e foram submetidas por uma entidade privada sem fins lucrativos e que essa entidade já tem pelo menos 1 ano de existência. Vamos verificar também que autorizaram a transferência desses dados registados para a base social. Como comentou a Maria João Cabral, nós precisamos dessa informação, não tem nada que fazer neste passo, é totalmente automático. Ao registar a vossa candidatura e toda a informação na plataforma, automaticamente a informação sobre a entidade vai ser transferida para a base de dados e unicamente a informação sobre a entidade, nós não transferimos a informação sobre o projeto. Vamos também verificar que há apenas uma candidatura por prémio e um máximo de 2 candidaturas nesta edição 2026. Isto significa que podem candidatar-se a 2 prémios. Podem candidatar-se aqui ao Solidário e podem candidatar-se ao Séniores, por exemplo, ou ao Capacitar. Sendo que só podem ser premiados uma vez nesta edição 2026. Portanto, se for premiado aqui no Solidário e sendo o primeiro que é premiado é aquele que fica. E automaticamente a candidatura do Séniores ou do Capacitar fica cancelada. Relativamente às entidades que já foram premiadas, as entidades podem voltar a candidatar-se aos prémios. Para as entidades que foram premiadas anteriormente a 2025, o que vamos solicitar é que o projeto que foi premiado já esteja completamente implementado e entregue o relatório de implementação do projeto. Para as entidades que foram premiadas no ano passado, podem também candidatar-se a esta edição 2026 sempre que o vosso projeto que foi premiado em 2025 já esteja implementado em pelo menos 50%. E quando falo de uma implementação a 50%, falo essencialmente das atividades e do orçamento. Sem isso, não será considerado como elegível a vossa candidatura para este prémio. O vosso projeto vai ser aqui registado em formato de formulário, um formulário aberto e composto de várias partes. Eu vou-vos mostrar aqui as partes desse formulário, sendo que vou focar essencialmente naquelas partes onde vemos que há mais dificuldades, onde perdem pontuação e, portanto, onde aqui os meus comentários vão ser um bocadinho mais úteis. Temos aqui várias partes, portanto, nesse formulário que vai constituir a vossa candidatura. Temos a parte da entidade, que vai ser basicamente a descrição da vossa entidade e vamos aqui perguntar, verificar qual é a vossa experiência relativamente a este segmento. Depois há o resumo do projeto e também a justificação, ou seja, aqui a necessidade social à qual o vosso projeto está a responder. Em geral, nestas 3 partes não há assim grande dificuldade. Passamos depois aos objetivos, metodologia e atividades. O impacto, o orçamento e viabilidade. Estas 3 últimas partes são as partes onde nós vemos que há mais dificuldade, onde pode haver aqui menos pontuação atribuída às candidaturas. Relativamente ao objetivo, os objetivos têm que ser muito claros. Obviamente, num projeto temos sempre um objetivo, vamos dizer, um objetivo global e depois temos
objetivos, ou seja, subgrupos de objetivos. Para dar-vos um exemplo, aqui no Prémio Solidário poderia ser, por exemplo, um projeto que vai trabalhar a integração dos imigrantes no vosso concelho. O objetivo global vai ser essa integração dos imigrantes no concelho. E depois vamos ter subgrupos de objetivos e vai ser necessário explicar muito bem qual vão ser esses objetivos. Por exemplo, aqui poderia ser a aprendizagem da língua portuguesa, poderia ser também a aprendizagem da cultura portuguesa, também apoio à documentação dos imigrantes, pode ser também formação ou tudo o que é, vamos dizer, empregabilidade desses imigrantes. Portanto, esses objetivos têm que estar muito claros e, sobretudo, têm que explicar também como é que vão monitorizar, uma palavra complicada, monitorizar esses mesmos objetivos. Isso é muito importante para poder receber o máximo de pontuação aqui nesta parte. Sobre a parte do impacto, aqui vários comentários. O primeiro sobre o número de beneficiários diretos que vão indicar na vossa candidatura. Seguindo aqui um bocadinho ainda este exemplo do projeto de inclusão de imigrantes. Imaginemos que no vosso concelho existem, pois, 3.000 imigrantes. Não coloquem na vossa candidatura como beneficiários diretos 3.000 imigrantes. Aqui o número de beneficiários tem que ser um número real e tem que ser adaptado à estrutura da entidade. Até porque também nestes 3.000 imigrantes pode haver uma parte que não está interessada ou que não pode participar. Tem que colocar unicamente na vossa candidatura os participantes aqui no projeto. Participação dos beneficiários diretos no projeto. O que queremos dizer aqui é que nós valorizamos essa escuta ativa dos participantes. E se houver uma evidência de que perguntaram aos beneficiários se o vosso projeto é realmente aquilo que eles mais precisam, também terão mais pontuação nesta parte do impacto. Da mesma forma, nós valorizamos também imenso tudo o que é trabalho em rede. É muito importante mencionarem todo o vosso trabalho com as entidades públicas e com as entidades privadas. Coloquem na vossa candidatura informação sobre os vossos parceiros, públicos ou privados, mas não só uma lista dos parceiros, mas expliquem, por favor, qual vai ser o papel de cada parceiro, qual vai ser o impacto que esse parceiro vai ter no projeto. E ainda relativamente a esse trabalho em rede, se tiver uma carta de apoio da administração pública relativamente ao vosso projeto, por favor, juntem à vossa candidatura, porque isso também pode somar mais pontos aqui na vossa candidatura. Nós temos na plataforma um proforma que podem utilizar para esse efeito e comunicarem, portanto, à administração pública. Por fim, aqui relativamente à última parte, o orçamento e viabilidade do projeto. Na parte do orçamento, cuidado porque nós vamos verificar, todos os custos devem ser perfeitamente justificados. Vamos analisar os custos. Nós temos no nosso regulamento custos que consideramos elegíveis e custos que consideramos não elegíveis. Nos custos que consideramos não elegíveis, posso comentar, por exemplo, aqueles custos de funcionamento habitual da entidade, pode ser a água, a eletricidade, o telefone, tudo isso não é elegível. Globalmente, o que não é elegível são aqueles custos que não são diretamente ligados ao projeto, mas sim custos gerais da entidade. E o último ponto, a viabilidade do projeto, ou seja, nós aqui vamos
perguntar qual é a sustentabilidade do vosso projeto. O projeto vai ser sustentável? Vão conseguir mantê-lo no tempo? Como é que vão fazer? Estão a pensar escalar o projeto? Sim, e de que forma é que vão escalar esse projeto? Tudo isso é importante, mais uma vez, para somar o máximo de pontos aqui na vossa candidatura. Um último comentário relativamente à documentação adicional que podem juntar aqui à vossa candidatura. Podem juntar qualquer documento que vai reforçar, que vai apoiar esta candidatura. Estou a pensar, nomeadamente, nas faturas, para justificar aqui o vosso orçamento. Pode ser carta de apoio da administração pública, que eu mencionei há uns minutos, plano de voluntariado, ou seja, tudo que é útil e que vai apoiar a vossa candidatura, podem colocar aqui junto à vossa candidatura na nossa plataforma. Então, e que tipo de montante é que podem solicitar aqui ao BPI e Fundação La Caixa neste prémio solidário? Podem solicitar até 75% do custo total do vosso projeto, com o máximo de 50.000 euros se for uma modalidade A e 100.000 euros se for uma modalidade B. Portanto, 25% no custo total do vosso projeto vai ficar a cargo da entidade ou então de um ou vários outros investidores sociais. Então, e como é que nós vamos fazer aqui a avaliação do projeto? Como é que nós vamos selecionar os melhores projetos? A avaliação é feita em 3 fases. E cada uma destas fases acontece num procedimento de concorrência competitiva. Isso significa que cada uma destas fases vai pontuar o vosso projeto. O vosso projeto vai ser pontuado na fase 1, na fase 2, na fase 3 e passa à seguinte fase os projetos que têm a maior pontuação. A primeira fase de avaliação é uma fase de avaliação técnica, portanto, em base àquele formulário que preencheram na plataforma, ou seja, à informação que colocaram na vossa candidatura, em base, portanto, aos critérios de valorização que estão publicados no regulamento e que estão aqui mencionados. Como podem ver aqui à direita, reconhecem aqui as várias partes do formulário e o peso que tem cada uma delas. Como podem ver, o impacto do projeto e aqui os objetivos, metodologia e atividades do projeto têm um peso relativamente importante aqui nesta primeira fase da avaliação, por isso é que eu demorei assim um bocadinho mais de tempo para comentar e fazer aqui alguns comentários importantes para tentar ajudar-vos aqui a ter um máximo de pontuação aqui nestas rubricas. Mas todas elas são importantes, elas somam 100 pontos e todas elas contam. E queria comentar que esta fase aqui é uma fase realmente essencial. Costuma ser aqui onde a maior parte dos projetos param, não seguem, ok? É nesta fase aqui a mais complicada, a mais difícil e, portanto, é importante aqui bem estruturar a vossa candidatura, ver bem no nosso regulamento estes critérios para ter um máximo de pontuação. E aqui abro um pequeno parênteses para aquelas entidades que já se candidataram e não conseguiram ser premiadas, podem, eu até diria que deveriam solicitar à nossa equipa de prémios, aquele e-mail que eu mencionei há bocado, solicitar um feedback sobre aqui a vossa candidatura. Em que parte é que tiveram menos pontuação? Será que eu tive menos pontuação na parte do orçamento por causa dos custos que não eram elegíveis ou foi na falta de detalhe nos objetivos ou de detalhe sobre o tipo de atividades que ia propor? Isso é uma parte importante para poder depois melhorar a vossa candidatura numa próxima edição.
Portanto, os projetos com maior pontuação nessa primeira fase passam então à segunda fase de avaliação. A segunda fase de avaliação é uma fase, vamos dizer, de avaliação de terreno, é uma avaliação complementar, onde nós vamos enviar dois avaliadores designados pelo BPI e pela Fundação La Caixa, para visitarem as entidades e para, com as entidades, comprovarem a consistência do projeto. Mais uma vez, apenas os projetos com maior pontuação é que passam para a terceira fase de avaliação, a terceira e última fase. É nesta terceira fase que o nosso júri vai selecionar as candidaturas que consideram que têm mais qualidade, que têm mais sustentabilidade, que são mais inovadoras e, basicamente, que têm o maior impacto transformador. É também aqui, nesta fase, que o nosso júri vai decidir do montante a premiar. Para os finalistas desta avaliação, ainda pode acontecer que recebam um e-mail a solicitar documentação adicional. É importante responder a este documento, a este e-mail, com a documentação solicitada, nos prazos solicitados, para poderem seguir este processo de avaliação. E, portanto, aqui é quando nós vamos informar as entidades se foram premiadas ou não premiadas e o valor do prémio. Esse comunicado será feito em setembro e eu aqui diria meados de setembro ou talvez fins de setembro. Uns dias depois deste comunicado, vão, portanto, receber por e-mail o protocolo de colaboração a assinar. Com a assinatura desse protocolo e a identificação da conta BPI, desencadeia-se o pagamento de 80% do valor do prémio. E com esse pagamento de 80% do valor do prémio, vão poder já começar a implementar o vosso projeto. Os projetos devem ter um início num prazo de 3 meses após essa assinatura do protocolo. Nós deixamos aqui uma pequena flexibilidade, aqui uma pequena margem para poder iniciar o projeto, mas não podem passar dos 3 meses. Portanto, aqui o projeto vai decorrer num total de 15 meses para a modalidade A, no máximo, e 27 meses para a modalidade B. Um comentário importante aqui relativamente às alterações, porque pode haver alterações, pode, por exemplo, a meio caminho notarem que há uma dificuldade com alguma atividade ou com algum orçamento, ter que ajustar um bocadinho, retirar daqui e colocar ali, sendo que o orçamento nunca pode subir, fica sempre o mesmo, mas realocar eventualmente alguns custos. Tudo o que é alterações devem ser comunicadas através da plataforma. Nós temos na nossa plataforma um formulário, o formulário que chama-se de reformulação, que está disponível na plataforma e onde vão solicitar, portanto, essa alteração. Nas alterações está incluído também tudo o que é atrasos na implementação do projeto. E aqui, por favor, não esperem o último momento para avisar-nos que há aqui vários meses de atraso na implementação, porque estavam à espera, por exemplo, de uma autorização da Segurança Social para a requalificação de um local ou coisas desse tipo. Nós percebemos essa dificuldade, mas é muito mais fácil encontrar uma solução no início da implementação do projeto do que quando o prazo ou quando o protocolo já está a chegar a vencimento. Ok? 15 meses após a resolução do prémio, será automaticamente disponibilizado na plataforma o relatório de implementação do projeto que terão que preencher e submeter. Este relatório, no caso da modalidade A, será um relatório final e, no caso da modalidade B, será um relatório intercalar, portanto, a acontecer no início do segundo ano da implementação do projeto.
Com a aprovação deste relatório final, será desencadeado o pagamento dos restantes 20%, no caso da modalidade A, e para a modalidade B, será então desencadeado o pagamento de 80% do valor do prémio referente ao segundo ano. Os restantes 20% serão entregues no momento da validação do relatório final. Isto é o que eu tinha para comentar convosco esta tarde. Espero que tenha sido útil. Passamos agora à fase de perguntas. Vão poder aqui colocar no nosso chat as perguntas que têm aqui relativamente a este prémio solidário. Eu aqui só pedia para que as perguntas muito específicas sobre o vosso projeto, sobre a vossa entidade, por favor, coloquem essas perguntas diretamente à equipa de prémios. Vamos tentar aqui responder àquelas perguntas mais gerais que vão poder ajudar o máximo aqui de participantes à sessão de esclarecimento. Obrigada. Posso? Dá-me só um segundo, aqui pegar na caneta e vamos. Eu, por enquanto, não tenho muitas questões. Eu tenho ótimo. aqui Cláudia Columbano, que me coloca pelo menos duas perguntas. Duas, ok. Eu penso que são coisas específicas, mas consegues responder. Pergunta: na fase de definição do impacto, prevê-se a indicação de metas para os indicadores? Um exemplo, número de beneficiários diretos, em que a meta são 300, ou, isto tem duas partes, esta pergunta, ou essa informação é para indicar na fase do relatório? Não, podem, aqui a meta, o objetivo, é importante mencionar imediatamente na candidatura aquilo que se espera, qual vai ser a transformação, portanto, quais vão ser as metas que querem alcançar aqui com o vosso projeto. É importante mencionar diretamente no impacto. E depois, no relatório final, obviamente, vão dizer se efetivamente chegaram a essas metas, se chegaram ao número de beneficiários. Estava nesse exemplo, acho que eram 300 beneficiários, chegaram aos 300 beneficiários ou só chegaram a 290 ou 280 e porquê, que isso também é muito importante sabermos quais foram as dificuldades que tiveram. Ótimo. Tenho aqui outra, da mesma pessoa, outra questão, que é: as modalidades vão sendo informadas dos resultados em cada uma das fases? As entidades, desculpa. Não vão ser informadas, vão ser informadas no momento do comunicado que será enviado, portanto, em setembro. Mas, se forem, quer dizer, se forem contactados por os nossos avaliadores na segunda fase, já sabem que passaram à segunda fase, não é? Portanto, pelo menos aí sabem se já conseguiram passar à segunda fase da avaliação. Mas entre a segunda fase da avaliação e a terceira, com o nosso júri, não são informados, só serão informados do resultado final em setembro. Tenho aqui outra questão, eu penso que é de uma expressão que tu disseste aí na sessão de esclarecimento, que é: overheads não são considerados custos do projeto? Eu não sei o que é overheads, eu não sei se tiveste alguma expressão. Não, eu não relativamente a mencionei. isso, então... E confesso que não estou a entender a Foi pergunta. uma parte muito específica de custos de projeto para quando fazem a candidatura, para colocarem todos os custos do projeto. Portanto, Ok. Relativamente aos Sim. custos do projeto, não sei se é essa a pergunta, se calhar também a Larissa, acho que a Larissa da nossa equipa de prémios está também disponível, está a participar e se calhar até poderia colocar aqui alguma informação no chat, não sei. Mas relativamente aos custos, contam os custos a partir do momento em que comunicamos à entidade que o projeto foi premiado. Tudo o que é custos anteriores ao projeto e à confirmação que foi premiado não entram, portanto, no projeto. tenho aqui outra questão. Para outras parcerias, sem ser com a administração pública, também devem ter a tal carta de apoio?
Não, a carta de apoio é principalmente para a administração pública, mas a informação depende também de que tipo de parcerias é que tem. Se for uma parceria que é particularmente interessante, mesmo que seja uma parceria privada, mas acho que não. Aqui o interesse da carta de apoio da administração pública é que essa carta de apoio vai basicamente reconhecer localmente que o vosso projeto está a responder a uma dificuldade local e que está realmente a responder a essa problemática. E, portanto, nós ficamos mais confortáveis com esse reconhecimento de uma administração pública local que conhece as dificuldades locais. É por isso. Tenho aqui a resposta da Larissa, da nossa equipa de suporte operacional, que nos diz que não, custos de overhead da entidade não são elegíveis, somente os custos relacionados diretamente ao projeto. Pronto, penso que responda à questão. Já está, tratado. Exato, eu penso que responda à questão. Eu tenho aqui mais algumas questões. Pedem, por favor, não sei se demora muito tempo ou não, para explicares melhor o prazo de elaboração do relatório. Eu não sei se há prazo ou não para essa elaboração do relatório e o que é a resolução do projeto. Eu penso que isso também sabes responder. Ok, o prazo da elaboração do relatório. O relatório é disponibilizado, portanto, 15 meses após a resolução se calhar é esta palavra, ou seja, a resolução do prémio é simplesmente o comunicado a informar se o vosso projeto é premiado ou não premiado. É o que nós chamamos a resolução. Portanto, é o comunicado a informar se é ou não premiado. Relativamente, portanto, a este prazo, o relatório automaticamente fica disponibilizado na plataforma. Nós enviamos um correio às entidades a dizer: este relatório está disponível, já podem começar a preencher. Temos aqui alguns meses para preencher o relatório, depois já é aqui um bocadinho, vamos dizer, sentido comum. Por vezes temos que perseguir aqui as entidades para que nos entreguem um relatório. Tentem entregar quanto antes o relatório. Eu não sei, a Larissa também pode responder aqui com mais detalhes, se há um prazo bem definido para a entrega do relatório. Depende, em geral, da data que está no protocolo. Quando assinarem o protocolo, está a data de início do projeto, está a data de fim do projeto e talvez esteja aí alguma informação ou algum dado sobre a entrega do relatório, mas a partir do momento em que está disponibilizado na plataforma, não tardem muito. A Larissa já te respondeu. Neste caso, a Larissa diz que há um prazo definido e depende do prémio. Em geral, entre outubro a dezembro do ano passado. Como é que é? Em geral, não consigo perceber. Mas pronto, há um prazo definido e depende do prémio. Possivelmente o melhor é Claro, porque enviar todos os prémios terminam em datas e-mail. diferentes, Exatamente. portanto, Enviar um e-mail para o depende contacto da center data. com esta questão. Exatamente. Mas serão informados por e-mail, não se preocupem, porque isso é feito automaticamente pela plataforma. Aqui vai mais outras questões. Quando tu falas em modalidades, a modalidade A, tu indicas que são 50 mil euros, perguntam se é o resultado do orçamento total ou do total solicitado. É do total solicitado. Ok. São 50 mil euros do total solicitado. Tenho aqui outra questão. Gostaria de perceber se os grupos vulneráveis identificados para o grupo do Prémio Solidário, neste caso os tais grupos que falaste há pouco, são os únicos grupos a quem se podem direcionar as atividades deste prémio, ou podem ser identificados outros grupos? Os grupos é o grupo de pessoas, não é? Não, bom, para a terceira linha, em geral, são estes os principais, mas pode haver efetivamente
outras pessoas. Aqui este prémio é o prémio que abrange mais, vamos dizer, beneficiários, porque nós temos na infância as crianças, nos séniores os nossos idosos, no prémio Capacitar temos as pessoas com deficiência e aqui no prémio Solidário basicamente estão os outros. A partir do momento em que são pessoas com vulnerabilidade, podem a priori entrar aqui neste prémio solidário. Aproveito essa resposta para te fazer uma pergunta relativamente a esses tais grupos, que é projetos dirigidos a pessoas com deficiência intelectual, nomeadamente focados na inclusão social e empregabilidade, são elegíveis para o Prémio Solidário? Ou para o Prémio Capacitar? Pois é uma questão muito técnica. Por vezes, não, é que por vezes a fronteira entre um prémio e outra pode ser um bocadinho fina. Em geral, tudo o que é projetos que visa o apoio de pessoas com deficiência é no prémio Capacitar. Okay? Podemos ter neste prémio solidário alguns projetos de prevenção de doença mental, mas em geral serão mais aplicados a estes grupos, que nós mencionamos, ok? Por exemplo, problemas devido à alcoolemia, coisas assim. Portanto, aí seria neste grupo. De resto, eu diria mais para o Capacitar. A Larissa confirma. Obrigada, Larissa. Obrigada, Larissa. Eu tenho aqui outra questão. A adaptação ou melhoria de instalações para a execução do projeto, no valor máximo de 50%, contempla as duas modalidades ou apenas a B? Apenas a B. Na primeira não temos limite, mas não pode ser 100%, porque simplesmente no nosso projeto tem que haver, um projeto tem que ter atividades e, portanto, a partir do momento em que tem atividades, tem provavelmente custos relativos a essas atividades e, eventualmente, a recursos humanos ligados a essas atividades, então nunca seria de 100%. Tenho aqui, eu penso que será a última questão, porque não estou a receber aqui mais nenhuma, em que perguntam projetos anteriormente premiados pelo BPI e que se mantêm em funcionamento, poderão apresentar nova candidatura para ajudar a alavancar esse projeto? Para ajudar a alavancar ou para continuar? Ou para Sim. continuar, ou para alavancar, ou para... Sim, podem voltar a candidatar-se. Como eu disse, podem candidatar-se às vezes que quiserem e podem ser premiados até 3 vezes, em anos seguidos ou não, mas podem receber um prémio para o mesmo projeto 3 vezes. E aproveito para comentar aqui que esse projeto, se for com beneficiários diferentes ou numa região diferente, considera-se um projeto diferente. Imaginemos que já foram premiados 3 vezes aqui na região de Lisboa, com um projeto de inserção, por exemplo, de imigrantes, como o exemplo que eu dei há bocado. Se fizerem o mesmo projeto, mas no Algarve, em Faro, será considerado um outro projeto. Portanto, podem ser premiados 3 vezes em Lisboa e voltar a ser premiados eventualmente em Faro. A partir do momento em que não são os mesmos beneficiários, não é a mesma região, não é a mesma realidade, é outro novo projeto. Tenho aqui outra questão relativamente também a cartas de apoio. Se tiverem outro investidor social, temos de explicitar isto em algum lado ou tem de estar disposto na carta de apoio? Ou seja, se basta ou não só ter a carta de apoio ou se podem descrever no âmbito da candidatura em algum lado? Naquela parte que eu mencionei de tudo o que é trabalho em rede. Portanto, vai ser aqui um parceiro vosso, vai ser um investidor social, mas vai ser um parceiro vosso. Neste caso é o município. E então é explicar qual vai ser a participação do município e isso acho de memória que é na parte do impacto. Certíssimo. Tenho aqui outra questão, vão aparecendo assim devagarinho. Ok. A nossa associação precisa de uma carrinha
para transportar os participantes das atividades? Este custo é elegível? Sim, o tema da carrinha é recorrente e muito boa pergunta, porque assim permite-me de comentar isto. Aqui o importante, quando se solicita aqui um apoio para uma carrinha ou para obras ou para qualquer investimento, o que queremos saber é aquilo que vai ser, o que é que essa carrinha ou esse investimento ou essas obras, o que é que elas vão permitir fazer aqui, qual vai ser o elemento transformador para os beneficiários. Essa carrinha, qual vai ser a utilidade dela? Vai ser para transportar eventualmente, não sei, idosos que estão numa região rural e que estão longe, por exemplo, de qualquer instituto ou médico e que vão poder, portanto, transportar esses beneficiários para uma terapia ou enfim, aqui o importante é explicar qual vai ser o elemento transformador, o que é que vai ser a utilidade da carrinha. Tenho aqui uma outra questão. Por causa dos vários projetos em vários locais e projetos diferentes. Uma entidade com atuação a nível nacional pode apresentar vários projetos, uma vez que são projetos diferentes? Se são projetos diferentes, sim. Pode apresentar vários projetos, exatamente. São projetos diferentes. A limitação é de 3 prémios em projetos idênticos, ou seja, 3 projetos em prémios, 3 projetos, como é que disseste? 3 projetos idênticos, ou seja, o mesmo projeto ser premiado 3 vezes. Exatamente. Se for um projeto diferente, não há problema nenhum. E o critério geografia ou localidade é fator de avaliação? Não depende. Pode ser critério de avaliação se uma região ou uma localidade ou um concelho seja particularmente vulnerável para aqueles beneficiários. É o que eu estou a ver agora, mas a priori não. Mas é importante comentar onde é que vai ser implementado esse projeto, porque implementar esse projeto numa região onde se tem tudo à mão é muito mais fácil do que um projeto, muito mais fácil não, muito mais meritório a implementar o projeto numa região onde há muito poucos médios do que num concelho onde tem tudo à disposição. Portanto, sim, é importante comentar, dar um descritivo do concelho, mas não por ser o concelho, mas pelas características de vulnerabilidade, eventualmente, desse concelho. Não sei se fui clara. Se não fui clara, a Larissa Pois vai é, responder. exato. Continua, o mesmo projeto noutro local é um projeto diferente? É sempre um projeto diferente porque os beneficiários Estão diferentes. Exatamente. Não há majoração, por exemplo, para territórios rurais. Não há majoração. Mas há um cuidado especial, não há majoração. Eu não sei se é muito específica esta pergunta para ti, mas gostariam de perceber melhor o que é uma carta da administração pública. Tem que ser emitida por algum organismo específico? Vai ser uma carta de Câmara Municipal, por exemplo, ou de uma junta de freguesia, a dizer basicamente, não precisa de uma coisa muito elaborada, é simplesmente uma carta a dizer: nós, Câmara Municipal do Porto ou de Leiria, reconhecemos que este projeto, assim, 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 está a responder a uma dificuldade local que nós detectamos e que nós apoiamos. É simplesmente isso. Para saber que efetivamente que há um apoio, que há um reconhecimento local desse projeto pela administração pública. E eu penso que não tenho mais nenhuma questão. Não tenho mais nenhuma questão. Eu vou Ok. deixar aqui. Vou deixar aqui o contact center para continuarem as perguntas muito Ok. específicas. Perguntam só se há algum documento modelo que devem utilizar. Oferece disponibilidade pela solicitação. Está na nossa plataforma uma carta pro forma que podem utilizar para esse efeito. Sim, está lá na plataforma.
E não havendo mais perguntas, Filomena, eu terminava aqui esta sessão de esclarecimento. Esta sessão, portanto, foi gravada, a gravação estará disponível nos sites do BPI e da Fundação. Espero que tenha sido útil. Cá esperamos então as vossas candidaturas. Boa sorte e até breve.